Agora nós vamos para o Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse é fácil. É o último livro da Bíblia, todo mundo sabe. Mas eu vou ler o 9 também, tá bom? Mas no 10 está a nossa mensagem. E ele diz no 9: e para o nosso Deus os fizestes o quê? Reis e sacerdotes. Ele reinaram sobre a terra. Nós estudamos que todo mundo quer ser rei, porque quando você pensa em posição de rei, coroa, status, ouro, né? Pompas, tudo isso. Não, o rei é mais. O rei é o que domina, o rei é o que não é dominado. Eu não vou repetir tudo, vou dar alguns versículos, ele vai citando. Eclesiastes 8,4 diz o quê? Eclesiastes 8,4. Porque a palavra do rei tem poder, e quem dirá que faz. O rei não é dominado, ele domina. Na primeira, Romanos 5,17 diz assim, eu já dei nos outros cultos. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, a morte é a natureza de Satanás. Muito mais os que recebem a abundância da graça que está na palavra e o dom da justiça, o sangue de Jesus, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, nós não seremos dominados como reis, nós dominaremos. Você tem que ver onde você não está sendo rei, onde já tem dominado. Lembra que eu falei das emoções, dos desejos, entende? Você tem que verificar. Mas aí ele vai falar uma coisa para nós no 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Há um conceito quase que generalizado, que nós não temos valor nenhum, somos vermes diante de Deus, né? Isso se aprende nas escolas dominicais, meu irmãozinho, não é bem assim. No curso Fé, o missionário R.R. vai dar um exemplo. Se você vai à feira livre, vai lá, vamos dizer assim, uma dúzia de tangerina. Quanto é a dúzia de tangerina? Você pergunta para você, ele fala assim, 5 mil reais. Você está doido, rapaz? Não existe, entenda bem. Você não vai pagar porque aquilo não vale, não tem valor. Mas se fosse, é tangerina de ouro, aí já é outra coisa. Mas o que você quer explicar? Nós temos um alto valor para Deus. É um conceito que você tem que ter. Tanto que ele pagou um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Mas para que ele comprou? Não para nos fazer escravos dele, não. Para o nosso Deus, ele nos fez reis e sacerdotes. Como reis, mostraremos que temos o poder dele, pois Jesus Cristo é rei dos reis, e nada do diabo vai nos dominar. Tem que verificar. Agora, o ministério é duplo. Muita gente não consegue reinar, por quê? Para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes. A palavra sacerdote quer dizer sacrificador. Mas também o sacerdote é aquele que se coloca diante de Deus pelos homens. E se coloca diante dos homens representando Deus. Será que estamos fazendo isso? Será que nós conseguimos? Nós vamos ver que o ministério de sacerdote, ele tem que sacrificar às vezes até os desejos dele. Você foi ferido, você foi humilhado, você foi escarnecido, zombado. Qual é a sua atitude? Jesus, o sacerdote. Vamos ver isso aqui? Lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. E Jesus dizia, o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem ele está pedindo ao Pai para perdoar? Quem? Os homens que o ofendiam, que zombavam dele, que escarneciam dele. Nós temos que fazer isso. Lembra de uma senhora que eu contei? O marido dela saiu de casa para morar com outra mulher. E ela se colocava diante de Deus, entendo, abençoando a vida daquela. Mas abençoar como? Senhor Deus, aquela mulher tem sido usada pelo diabo a destruir meu casamento. O Senhor tem misericórdia dela, salva a vida dela. Orou pela salvação e a mulher se converteu. Se tornou irmã em Cristo dela. Só quem conhece o amor de Deus, só quem conhece a graça de Cristo. Esse é o sacerdote que se coloca. Será que nós estamos prontos para isso? Falei do Moisés. Moisés apedrejado, sendo apedrejado, lá em Números capítulo 13. Vamos ver o finalzinho do 13. No outro eu li só o 14. Números é o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 13. Vou ler tudo não, que é grande, né? Diz assim, e infamar, versículo 32,
e inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, a terra pelo qual passamos, a terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos ali no meio dela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito ou neste deserto, e por que nos traz o Senhor para esta terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns ao outro: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar, a terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são ele o nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Atenção, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na terra, na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel. Nessa hora, veja o que é um sacerdote. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão? Por todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Será que Deus queria isso, pessoal? Acabar com aquele povo e levantar ali? Ou nós não conheceríamos os filhos de Abraão, mas filhos de Moisés. Moisés, eu vou acabar com essa descendência de Abraão e vou levantar de ti um povo mais forte, vou acabar com eles. Olha o sacerdote. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles, numa coluna de fogo de nuvem de dia, e uma coluna de fogo à noite. E se matar deste povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, ó Senhor, rogo-te, pela tua força, que ela se engrandeça, como tens falado. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste este povo, desde a terra do Egito até aqui. E diz o Senhor: conforme a tua palavra, me perdoei. Esse é o sacerdote. O sacerdote, veja Salomão, quando diz: Salomão, pede o que tu queres. O que ele pediu, pessoal? Sabedoria. E Deus disse: porque não pediste a morte dos teus inimigos? Nunca peça a morte de ninguém. Por mais que a pessoa tenha te prejudicado, por mais que ela tenha feito maldade com você, porque você não é só um rei, você é um sacerdote. Você representa Deus diante dos homens, e os homens diante de Deus, e até a mesma pessoa que te ofendeu. Aí você vai reinar. Aí você vai conseguir reinar. Aí você vai ver que o diabo não vai ter domínio sobre você, porque ele não conseguiu destruir você, ele não conseguiu fazer você passar para o lado dele. O pastor Leandro falou uma coisa até importante, disse: todo reino, irmão, tem ataque, às vezes tinha, veja que no céu, a primeira rebelião foi aonde? Foi no céu. Entenda bem, com os anjos. Então você vê. Então às vezes tem, mas não temos, entenda bem, que lutar contra a carne e o sangue. Nós sabemos que o pai da rebelião é o diabo. Então sempre que uma pessoa se ofender com você, não se coloque de maneira como um juiz, mas se coloque como um sacerdote, porque o sacerdote tem o ministério de rei também. Aí ele reina. Glória a Deus.